A mola mestra do treinamento físico é a intensidade. E aí essa frase, ela precisa ser compreendida para não ser mal interpretada, tá? Qual é o conceito de intensidade? Para eu explicar a intensidade para vocês, a gente vai falar primeiro de um componente chamado homeostase. O que é a homeostase? É a tua capacidade do teu corpo, né, do teu organismo, de criar o que seria uma linha de não perturbação. É você tá bem, tá tranquilo, tá com o teu sistema fisiológico funcionando bem, teu volume cardiorrespiratório ali estabilizado, a tua pressão normal. O É a, corpo ele é a, é a busca manutenção constante dos padrões dos líquidos do líquido intersticial. Esse seria a forma técnica isso, da isso, homeostasia, né? Seria exatamente. Então na medicina, né? o conceito de homeostase, ele é um conceito de equilíbrio. Teu corpo tá OK. Para você ter resultado físico do ponto de vista de treinamento, essa homeostase ela precisa ser quebrada. E aí, fazendo assim um paradoxo imaginário, é você imaginar, por exemplo, assim, água numa bacia parada. Se eu pegar um objeto e jogar dentro dessa água, eu vou gerar um impacto e eu vou gerar micro-ondas. O treinamento físico ele seria o objeto jogado dentro da bacia de água. Então, imagina que o meu estímulo físico ele precisa ter algum nível de intensidade para que o meu corpo sinta essa pancada ou sinta esse estímulo, e a partir desse estímulo, ele vai reverberar uma resposta de adaptação. Por isso que a intensidade ela é primordial dentro de um conceito de treinamento. Qual é a preocupação? Que essa intensidade nem seja muito pequena, nem que ela seja muito grande. Ela precisa ser equilibrada. Professor, mas é muito subjetivo essa ideia de intensidade equilibrada. Como eu vou saber? A experiência de prescrição de treinamento e a aplicação de treinamento, ela vai te dando isso. Depois que você entende as variáveis. E existem variáveis de segurança. E aí eu vou usar para vocês um exemplo num universo imenso de possibilidades, tá? Vamos imaginar um exercício de musculação que todo mundo conhece. Sabe aquele exercício de puxar? Que você tem um cabo, tem uma barra e você vai botar umas plaquinhas ali, vai treinar costas? Vamos pegar a puxada como exemplo. Se eu vou lá e coloco uma carga para o Jesus e digo assim, Jesus, eu quero que você faça aqui para mim 10 repetições. Jesus senta naquela máquina, segura essa barra, puxa essa barra em direção ao peito, respirando, expirando, e ele faz ali para mim 10 repetições. Quando ele termina essas 10 repetições e solta, eu olho para o Jesus e faço a seguinte pergunta. Numa escala de 1 a 10, quanto de força você fez? Quando você terminou essas 10 repetições, ele vai olhar para mim e vai dizer, professor, eu acho que 4, essa carga estava leve. Esse estímulo, ele é um estímulo leve. Por quê? Porque numa escala de 1 a 10, ele conseguiu concluir 10 repetições ali com segurança e ele me disse, cara, a minha percepção de força aqui é 4. Esse é um estímulo leve. Agora, se eu boto uma carga pesada e digo, Jesus, faça para mim 10 repetições. Jesus faz uma, faz duas com dificuldade, faz três, na quarta ele não consegue mais, ele solta, o peso explode lá, essa barra fica balançando, quase bate na cabeça dele. Ele olha para mim e diz: Bicho, tu quer me matar, cara? Tá doido? Acabei de fazer aí uma cirurgia aqui, tô me recuperando. Esse seria um estímulo grande, com possibilidade de lesão. Então, assim, a percepção de o que é um estímulo pequeno ou um estímulo grande, ele vai variar do exercício, ele vai variar a carga, ele vai variar o motivo pelo qual você está aplicando. Eu só usei esse exemplo com vocês para vocês terem uma noção do que seria um estímulo pequeno e um estímulo grande. Mas qual é a lógica quando a gente fala de estímulo? É você entender do ponto de vista prático onde é que está essa linha de homeostase, essa linha de equilíbrio do condicionamento inicial do teu aluno, e prescrever atividades que sejam um pouco além dessa capacidade. Para quê? Para que num período de 24 a 72 horas, ele tenha uma resposta metabólica do organismo e essa condição se eleve.
Vamos pegar um outro exemplo, do ponto de vista cardiorrespiratório. Eu tenho duas pessoas que não fazem atividade física, estão sedentárias e acima do peso. Aí uma olha para a outra e diz assim: Fulana, vamos começar a caminhar todo fim de tarde, pô, a gente está muito sedentária. No primeiro dia, elas vão dar uma volta na pracinha e elas quase não vão conseguir conversar, porque a frequência cardíaca vai aumentar, vai ter dificuldade de ventilar, elas estão ali caminhando em volta da pracinha e aquele estímulo físico ele é difícil. Só que rapidamente o corpo vai se adaptando porque elas geram um estímulo, o organismo gera uma resposta de adaptação e o condicionamento metabólico desses indivíduos vai melhorar. E aqui entra o papel do treinador, né? Fazer com que a cada sessão de treinamento a proposta desse indivíduo seja aumentada do ponto de vista de capacidade de treinamento. Então a gente brinca dizendo o seguinte, que treino bom é o treino que não é fácil. Então, se você trabalha, por exemplo, buscando melhoria de força na sala de musculação, você tem que aumentar as cargas de forma progressiva e segura, obviamente, mantendo um bom padrão de execução, mantendo uma boa qualidade de repetições, organizando os teus descansos. E aí, naturalmente, o teu corpo vai responder a esses estímulos e você vai melhorar fisicamente. E aí, quando você olha, por exemplo, esse gráfico, ele tem aqui, ó, o que seria uma intervenção, um estímulo físico, e aí você tem um down, né, que é uma queda, ó, exaustão pós-treino. Dependendo da intensidade do volume do treino, essa exaustão pós-treino ela vai ser maior ou melhor. Você pega indivíduos muito treinados, por exemplo, bodybuilders, caras que treinam com muita carga. O cara chega a treinar um grupo muscular por semana. Tamanha é a intensidade do treino dele. Imagina que o cara faz um treino de costas na segunda, com grandes volumes de carga, com vários exercícios para aquele grupo, trabalhando ali com intervalo de descanso reduzido, muitas vezes ele bate, 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 o cara vai passar 5, 6 dias dolorido, buscando hipertrofia, né? Hipertrofia máxima. Então, só para mostrar para vocês que dependendo do estímulo, o tempo de descanso ele vai precisar ser maior ou menor. E aí a gente começa a falar sobre periodização de treinamento, que é algo bem variado. Existem várias correntes de periodização de treinamento. O que é a periodização de treinamento? É como você vai organizar o seu treino dentro de ciclos, para que você tenha novas adaptações, para que você tenha melhoria física. Se você vai atacar essa valência física, aquela valência física, ou mais valências físicas na mesma sessão de treinamento. E aí eu digo que é uma ciência de construção, né? É uma engenharia. Você montar um treino organizado para um indivíduo que ele tem um objetivo fim. E aí, como a gente comentou no início da aula, que em determinadas fases da vida da gente, a gente treina mais ou treina menos, ou treina com objetivo X, objetivo Y. Imagina que você começa a se preparar, por exemplo, para fazer um curso de operações, né? Ah, não, surgiu aqui um COESP na minha cidade, eu vou me inscrever. E aí, quem é do meio operacional sabe o quanto é um curso difícil do ponto de vista físico e mental, né? Você vai começar uma preparação. Não, o curso é daqui 6 meses, o curso é daqui um ano. E aí você vai organizar. Vou nadar na segunda, vou correr na terça, vou fazer barra, flexão e abdominal e trabalho de força na quarta. Na quinta eu volto para o treino de natação, porque eu quero repetir esse ciclo 2 vezes na semana. Vou descansar no domingo, porque o descanso faz parte do processo de treinamento. Senão você entra em overtraining, processo de fadiga progressiva, risco de lesão por excesso de treinamento. Então, são conceitos de treinamento que eles vão se misturando e interagindo entre si, né? Que é o processo que a gente chama de supercompensação. Imagina que você gerou o estímulo, você teve aqui um período de exaustão, que é o período em que a tua musculatura vai ficar fadigada, cansada e dolorida, e ele pode variar entre 24 e 72 horas. E aí você tem o que a gente chama de supercompensação, que é quando o teu corpo responde àquele estímulo e aquela curva de homeostase que você tinha num determinado ponto, ela vai se alterar para cima, porque você vai ficar mais forte, mais rápido, melhor condicionado.
E isso, ao longo do tempo, vai gerando uma melhoria física progressiva nos âmbitos cujo qual você ataca do ponto de vista de periodização e organização de treinamento. E essas periodizações, elas são divididas em ciclos, e a literatura fala de 3 ciclos. O microciclo, que ele pode ser uma sessão de treinamento ou 5 sessões de treinamento aproximadamente, dependendo da literatura. Um mesociclo, que vai variar entre 30 dias a 3 meses, que são ciclos maiores, né? E os macrociclos, que normalmente são ciclos de 12 meses. Os levantadores olímpicos, por exemplo, que é um nicho de treinamento que eu estudei um pouco mais, os caras fazem ciclos de treinamento baseado em 12 meses. E aí, como que funciona isso? Imagina que o cara determina o seguinte, ó, num prazo de 12 meses, eu estou treinando lá o Alfeu vai fazer 467 agachamentos no ano. Depois eles vão subdividindo isso em grupos. Grupos de 3 meses, dividindo isso, fracionado, depois por mês, por semana. E aí, no final de uma lógica, se por algum motivo o cara adoeceu, não conseguiu treinar naquela semana, ele precisa adicionar o que ele deixou de fazer numa semana ao longo dos outros ciclos. Então, acaba que, às vezes, por intercorrências do dia a dia, que o cara não consegue cumprir uma carga de treinamento, para atletas, obviamente, né? Ele precisa diluir isso que ele ficou devendo ao longo do resto do período.